Lord, come. Take up your holy throne. Olá, queridos, amados de Nova Aliança, queridos e amados irmãos do grupo Mensagem do Pastor e do Púlpito, queridos e amados irmãos que me acompanham sempre pelo canal do YouTube, muito boa tarde, terça-feira, nós estamos já no final do dia, né? E somente agora eu pude gravar a mensagem que estava no meu coração. Olha, tem coisas que a gente vê que a gente se surpreende, né? Fica assim até meio sem palavras. Eu fiquei surpreso, mais uma vez, com a imaginação, com a criatividade que o brasileiro tem, né? O brasileiro é conhecido no exterior, principalmente nos Estados Unidos, né? Como alguém assim de múltiplos predicados, né? Faz muita coisa ao mesmo tempo. Tem até um jargão, né? Que diz que dessa vez a NASA vem para estudar o brasileiro, né? Então imagina, dentre as engenhocas e criativas, né, invenções do brasileiro, surgiu o Confuca. Confuca? É isso, é isso. Você pode me perguntar, é sério, pastor? Olha, o sujeito fez com criatividade, né, e com habilidade também, lógico, né? Uma adaptação de um veículo com traseira de Fusca, meio de Kombi, painel que mistura simplicidade e sofisticação, e a frente apresenta aquele série de capô de Fusca, né? Impressionante. Deus deu até vontade, né, de encomendar assim um daqueles, né, pelo espaço, pelo conforto que tinha, pela praticidade, né? Muito interessante, muito assim, algo muito chamativo, né? Então, calma. A palavra de hoje, Confuca, pelo menos desejo que tenha uma conotação mais profunda, né? Mais espiritual, de quem é o homem, a sua origem, de quem o criou, por que ele tem essa característica de criar, de mudar, de desenvolver coisas, né? Hoje nós vemos obras fantásticas do homem, né? Desde prédios altíssimos, pontes que ultrapassam as nuvens, enfim, né? Aviões enormes, né? Que levantam voo com toneladas de carga. Olha, o texto de Gênesis 1 diz que Deus fez o homem conforme a imagem dele e a sua semelhança, né? Deus criou o homem à sua imagem, né? A imagem de Deus o criou, diz lá em Gênesis 1. Os seres humanos, macho e fêmea, lógico, né? Foram criados à imagem e semelhança de Deus. Eu creio nisso. Deus estava comunicando que ia criar seres como ele, não uma adaptação, uma montagem, né? Vamos dizer assim, um arranjo, né, de alguma coisa já criada. Não. Também não disse que seriam exatamente iguais a eles, ou que aqueles que estava prestes a criar seriam divinos, né, como ele, e teriam prerrogativas, né, atributos como ele. Não, ele tem atributos que ele comunicou ao homem, atributos que ele não comunicou. O homem é mais, né, que os seres humanos, melhor dizendo, o homem é mais do que a criação, é diferenciado, né? Tem algumas coisas que são formas similares a Deus. Deus não precisou fazer uma mistura ou criar o homem-caco, né? Mistura de homem com macaco, nem tampouco juntou características físicas diferentes e criou o homem-lher, né? Mistura de homem com mulher. Não, ele não fez isso. Como os humanos, né, são as únicas criaturas que Deus diz ter criado a sua imagem e semelhança, são significativamente diferentes de todo o restante da criação animal, né? Apesar de os animais terem alguns elementos dessas características, ou as ter diferentes graus, a presença delas no homem é quantitativamente superior, né? Então, assim como Deus é um ser plural na Trindade, os seres humanos refletem parte dessa pluralidade, né,
em que o homem ele é composto, ele tem corpo, alma e espírito, ele também é tripartito, né? Olha, os humanos, eles são seres pessoais, nós sabemos disso. Eles interagem, estabelecem relacionamentos complexos, né? Falam um com o outro, se comunicam, né? Têm consciência, estão conscientes, né, deles mesmos, conscientes da sua existência. Nós podemos nos conhecer, nos examinar, nos julgar, somos seres morais e temos um senso interior de certo e errado, né? Possuímos livre-arbítrio, autodeterminação, poder de escolha, nós temos a habilidade, né, de várias opções e, feito isso, avançar para uma realização da meta escolhida por Deus, né? Nossos espíritos, nossas almas invisíveis, imortais, né? Elas são imateriais, claro, nós não vemos, mas Deus é espírito, mas ele sempre existiu. E a sua imortalidade é parte da sua essência. E como nós somos feitos à sua semelhança, apesar de não sermos exatamente como ele é, a nossa alma, o nosso espírito são imortais, no sentido de que viverão para sempre após se separarem, né, dos corpos físicos, no ato da morte, né? Mas a Bíblia fala da segunda morte, como fala do novo nascimento, né? Em Apocalipse 20 diz que a morte e o mundo dos mortos foram lançados no lago do fogo. E esse lago de fogo é a segunda morte. Mas também fala da oportunidade de um novo nascimento, né? E diz lá em 2 Coríntios 5 que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Agora, uma coisa que Deus fez, isso é verdade, foi mudar a estrutura interior do homem, né? A Bíblia diz lá em Ezequiel 36 que Deus deu ao homem um coração novo e colocou nele um espírito novo também. E dele tirou o coração de pedra e em troca colocou um coração de carne, né? Agora, por sua própria vontade, né, fez interiores, né, também diferentes. Agora, o homem muda isso. O homem, com essa inclinação de criar, de formar, ele também muda esse interior que Deus criou, que Deus deu. A natureza humana original é que existia antes da queda, né? E foi corrompida pelos efeitos do pecado. E nós, cristãos, finalmente, nós podemos combater alguns dos efeitos dessa natureza degradada quando acreditamos, obedecemos, internalizamos e aplicamos a palavra de Deus na nossa vida. Amém, queridos? Então, quando houver a ressurreição dos mortos e os cristãos ressurgirem em glória, eles se unirão aos seus corpos, seremos libertos, né, dos efeitos da natureza do homem resultantes da sua queda. Nós somos criaturas racionais, com habilidade de pensar, logicamente de raciocinar, e estar conscientes do passado, presente e futuro, né? Nós vivenciamos uma grande variedade de emoções, somos criativos, não criamos no mesmo nível que Deus, claro, né? Mas somos dotados de criatividade, de ideias, de pensamentos, e assim nós podemos criar músicas, arte, literatura e criar o Confusca, Confuca, além de gerar ideias, né? Nós podemos produzir as possibilidades de as materializar, né? Usamos uma linguagem complexa, mas nos comunicamos. Há outras maneiras da imagem e semelhança de Deus se manifestarem na humanidade, mas a maneira mais espetacular e maravilhosa dessa manifestação foi a revelação da sua glória através de seu Filho Jesus Cristo, né? Nele nós somos recriados, a sua feitura refletindo a sua imagem. Amém, queridos? Olha, eu desejo a você que essa palavra, ela traga ao teu coração, né, um entendimento de quem nós somos, né, e por que nós somos assim. E temos aí o livre-arbítrio que Deus nos deu, mas buscando, né, assimilar a sua palavra, buscando entender, discernir os seus princípios, porque Ele sempre tem o melhor para nós. Amém? Um beijo no teu coração, queridos. Até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Dê um like nessa mensagem, né? Compartilhe ela com alguém. Inscreva-se nesse canal. Toca no sininho, em nome do Senhor Jesus. Amém? Fica com Deus, queridos. Até amanhã, em nome de Jesus.